totalmente dirigida. Totalmente controlada? Não só controlada, como dirigida. Então, Como assim, assim? aquilo que deveria ser produzido era determinado pelo Estado. Vinha de Onde- cima e fala, Isso. a gente precisa fazer mais cadeiras, a gente precisa fazer mais carros. Isso, aí vai dizer assim, ó, tal fábrica vai produzir Sei. carro, tal fábrica vai produzir cadeira. Então era Você não tudo acredita dirigido. nesse tipo de coisa. Eu não acredito que esse modelo seja o mais viável. Tá. Tá? Eu defendo a experiência socialista da União Soviética, mas eu acho que hoje em dia não cabe esse tipo de modelo. Por quê? Porque você vai deslocar o país da economia do resto do mundo. Vamos dar um exemplo. Cuba. Cuba era assim. Cuba estava com um modelo mais ou menos parecido com o modelo soviético. Tá. Né? Há décadas atrás. Vamos produzir o que a gente precisa. E vamos dirigir a economia como um todo. Tá. O que acontece com Cuba? Um ferrado de um bloqueio. Ela não consegue se comunicar com os outros países Um porque ela embargo. tem uma economia planificada que não opera em lógica de mercado, mas o resto do mundo opera em lógica de mercado. E aí, enquanto existia a União Soviética, que não operava em lógica de mercado, mas era muito grande, tinha um bloco Ok, socialista. eles se conversavam. Eles se conversavam. Sabe? Quando cai a União Soviética, Cuba fica muito mal, porque aí ela não tem mais um bloco enorme que possa fazer esse tipo de relação econômica que sustente o modelo deles. E eles passam a atravessar muitas dificuldades. Entendi. E aí entra a China. A China, ela vem desenvolvendo uma coisa que alguns autores chamam, o Elias chama assim também, que é o socialismo de mercado. A China, ela se comunica com o mundo com relações capitalistas de produção. Total. Total, exatamente. Então, quando alguém me fala, Humberto defende a China e tu diz que a China tem relações capitalistas de produção. Sim. Mas tem, claro. Sim, as relações de produção na China são capitalistas. Então você tem exploração de mais valor, você tem burguês, você tem meios de produção privados, ok. Mas onde é que está o socialismo para mim? O Marx ele não fez uma fórmula de bolo do socialismo. Tá? Tem alguns textos que até dão alguns indicativos, né? Do Engels e do Marx, mas a minha interpretação é a seguinte: o socialismo não é um modo de produção. Capitalismo é um modo de produção, comunismo é um modo de produção. Então o capitalismo ele tem relações de produção tipicamente capitalistas e o comunismo terá relações de produção tipicamente comunistas. Depois você me explica do comunismo. Tá. O socialismo ele é uma etapa de transição de uma coisa para outra. Tá. E não tem uma única forma de transitar de uma coisa para outra. Aí o céu é o limite. Você vai ter apenas que ter um destino. O destino é abolir as relações capitalistas de produção e substituí-las por relações comunistas de produção. Isso é o socialismo, mas não só isso. O socialismo é essa etapa de transição. E a China tá onde aqui? Tá mais perto da onde? Está mais perto do capitalismo ainda. Ah, é? Sim, sim. Tá. Tá? Isso é muito subjetivo, Claro, isso é a minha claro. interpretação. Né? Mas vejam, então o que é o socialismo? Primeiro, o socialismo é a ditadura do proletariado. Então, o governo tem que estar comandado pela classe trabalhadora. Classe trabalhadora organizada, revolucionária, toma o poder. Certo. Isso é o passo de início do socialismo. Passo 1. Eu não vou dizer porque é a revolução, né? Então tá, Ah, fizemos tem a uma quebra, revolução. Isso. Fizemos a teve lá. revolução, E tomamos o poder. Teve lá na China isso já. Teve a Aí revolução. Aí o passo 1 também aconteceu. Classe trabalhadora foi pro poder. Isso, só que a China teve ainda um processo mais longo, porque no início eles também vão fazer um processo de planificação econômica que vai mudar só depois que a China começa, vamos dizer assim, investir nesse socialismo de mercado. Ok, Entendi. mas na China nós temos um processo revolucionário, nós tivemos a tomada do poder pela classe trabalhadora organizada, simbolizada pelo Partido Comunista, que venceu a revolução. E a China, então, para ser um socialismo, qual o elemento que falta? Ela estar em transição para o comunismo. Tá. Então, é uma ditadura do proletariado, tem a classe trabalhadora, a princípio, comandando o Estado. Isso é uma discussão entre nós mesmos, nem todos os marxistas acham que a China é socialista. Por quê? Porque alguns acham que o Partido Comunista não representa a classe trabalhadora. Que ela é burguesa? Né? É que virou uma burocracia estatal. Tem gente que diz isso, trotskista gosta de dizer isso. Não é a classe trabalhadora, é uma burocracia estatal. Isso é um outro assunto, Tá. é um assunto bem complicado. Mas vamos supor que sim, que é a classe trabalhadora. Ok, é a classe trabalhadora revolucionária. Então o que faltaria para ser socialismo? Estar caminhando para o comunismo. Isso, tá? Eu defendo que sim, porque embora existam relações capitalistas de produção, quem organiza essas relações é o Partido Comunista e organiza isso visando domar o capitalismo. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Jack Ma, né, o bilionário talvez mais conhecido da China.
que é o cara do Alibaba Sim, lá e etc. Pois bem, esse cara, ele resolveu, né, faz acho que uns 2 anos, que ele iria começar a operar no sistema financeiro. Ele ia fazer uma coisa que é comum aqui no Brasil, transformar as empresas dele numa espécie de banco também, que nem tem aqui o Banco do Mercado Livre, como é que é o nome? Mercado Pago, isso. Uma coisa tipo isso, vai, com perdão da simplificação. Tá. O que fizeram com ele? O Partido Comunista chamou ele. Vem cá. Vem cá, ele deu um sumiço. E aí ele voltou, disse, não, peraí, não tem nada a ver com isso, tava doidão, não vou fazer isso. O que eu tô querendo dizer? O capitalismo da China, ele é altamente controlado. Lá, capitalista não se cria. O cara não pode simplesmente fazer o que ele quer. Lá, o capitalista não manda no governo. Eles têm um mercado financeiro altamente regulamentado, tá? Que os economistas liberais gostam de chamar de controle macroprudencial, que na verdade é controle de capitais. Tá. Então, o capital que entra e sai da China é controlado. A China controla a própria moeda para estabelecer uma cotação para a própria moeda, para ter sempre uma vantagem em relação ao dólar. A China escolhe os setores que vão se desenvolver na economia, mas não tão diretamente que nem a União Soviética fazia, mas ela dá incentivo, ela faz parceria público-privada. Mas sempre olhando para o mundo também, do que o mundo precisa de Exato, produto. Isso, só que ela tem uma ambição de ganhar o mundo. Hoje a economia da China, Vilar, ela é imboicotável. Não tem como... Não tem como boicotar a China. Mesmo que ela esteja totalmente contra os Estados Unidos, ou os Estados Unidos tenham medo, não tem como ter embargos suficientes para quebrar a China. Se embargar a China, não dá para fazer é o que pior para os Estados Unidos. Cuba. Por quê? Porque está tão entranhado. A China é a fábrica do mundo. As fábricas da época estão na China. Tá, os Estados Unidos dá uma doideira nos caras, vamos embargar a China. O que aconteceria com os Estados Unidos no dia seguinte? Eu não sei dizer exatamente o que aconteceria, porque seria idealizar muito. Sim. Mas um palpite, vai. Primeira coisa, a China é o Primeiro maior... que o mundo inteiro sofre, né? Claro, a China é o maior detentor da dívida dos Estados Unidos. É o maior comprador de título dos Estados Unidos. Então, assim, a China tem a dívida americana no seu banco, no Banco Popular da China. Os Estados Unidos não têm condições de fazer isso. Nem dá para fazer. Entendeu? Aí voltamos para aquilo que eu te falei. Por que eu acho que é um modelo interessante? O modelo tipo cubano é um modelo que torna o país muito suscetível a embargo. Entendeu? O grande capital ferra e olha, não entra nada, não sai nada, vocês vão ficar aí a à Rússia míngua. Agora que tá embargada também. Exato, mas olha como tira o seu pela culatra, cara. Eles tentaram fazer isso com a Rússia, a economia mais fraca da Rússia. O que a Rússia acabou fazendo? Acabou se voltando para a China. Entendeu? E isso vem fortalecendo, tanto é que o rublo se valorizou frente ao dólar depois dos embargos. Ah, é? Claro, porque eles pensaram assim, vamos tirar a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema de compensação, tipo um sistema de compensação bancária, porém global, do sistema dólar. A Rússia olhou, ok, vocês não querem mais que a gente participe do SWIFT, nós vamos participar de um sistema de compensação chinês, que já está inclusive operando e nós só vamos melhorar ele. E isso abriu portas para outros países participar desse mesmo sistema. Aí daqui a pouco a China já está negociando com o Irã, daqui a pouco a China já está negociando com a Arábia Saudita, daqui a pouco já há um acordo bilateral dos bancos centrais da China com a Argentina. Agora o Lula foi lá para a China falar também e negociar direto por fora do dólar. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então aquilo que mostrou era... outro caminho para o mundo. Eu digo assim, eu não sei se a China realmente é um socialismo. Hoje, a minha interpretação é que é. Mas o futuro que vai nos dizer. E eu acho que está em disputa. Porque as coisas não são tão branco, preto. Eu acredito que o Partido Comunista Chinês ele é gigante. É o maior partido do mundo. Tá? Tem mais gente no Partido Comunista Chinês do que pessoas na maior parte dos países. É lógico que tem disputa interna lá dentro. É lógico que deve ter reformista lá dentro. É lógico que deve ter anticomunista lá dentro. Então aquilo também deve haver uma disputa. Entendi. Então assim, eu tô naqueles que acham que o quê? Eu vou defender que é socialismo, vou dizer que deve ser e vou pautar que é para quê? Para que assim eu possa ajudar aqueles que estão lá dentro fazendo essa disputa a também ganhar essa disputa e realmente ser um socialismo. Porque pode ser que a revolução acabe. Daqui a pouquinho os contra-revolucionários lá ganham e se desfaz tudo. Eu que não tenho esse conhecimento que você e o Elias têm, me parece que eles caminham mais para o capitalismo do que para o comunismo. Mas você acha o contrário, né? Eu acho que não. Eu acho que isso parecia mais, tá? Antes do Xi Jinping, tá? Ali ainda a gente pode falar um pouco no Deng Xiaoping. O Elias certamente discordaria de mim. Mas hoje, se você olhar as notas do Partido Comunista, os discursos do Xi Jinping, ele reivindica o socialismo marxista sempre, em todas as oportunidades que ele tem. Entendi. Ele reivindica. Então, assim, enquanto eles
ampliam a rede de negócios dele com o mundo inteiro, ao mesmo tempo eles estão reivindicando o socialismo, os valores, os símbolos, as cores. E isso tem poder. Né? Isso influencia o socialismo no mundo inteiro. Mantém viva uma chama, mantém viva uma esperança. Então eu estou entre aqueles que acham que sim. Que isso, embora esteja em disputa na China, eu acho que há sim um grupo comprometido com essa transição. Até porque, Vilela, assim... o comunismo mesmo, ele vai precisar que aconteça uma coisa que nem a que aconteceu com o capitalismo. O capitalismo, ele não nasceu no mundo inteiro. Ele nasce ali no norte da Itália, se espalha ali para os Países Baixos, daqui a pouco já está na Inglaterra, toma a Europa e da Europa ele vai para o mundo. Ele se globaliza. O comunismo só vai existir se acontecer a mesma coisa. Ele vai começar necessariamente num lugar. Claro. Mas se ele não conseguir se espalhar para o mundo inteiro, ele nunca vai se estabelecer. Ah, é? Então, não dá para parte do mundo ser comunista e outra parte ser capitalista? Por isso que a gente fala no internacionalismo do socialismo e do comunismo. Por quê? Porque assim, ó, as relações comunistas de produção... Você tem um bloco. Né? China, Rússia, Índia, Irã, sei lá, 30 países comunistas. Eu acho que se você tiver um bloco, você já vai poder aprofundar as transformações nas relações de produção. Mas você vai ter sempre uma ameaça capitalista tentando destruir esse avanço. Porque esses dois sistemas eles não conseguem conviver juntos. Por quê? O que é a essência do comunismo, né? Ou uma das essências do comunismo? É a eliminação da exploração da força de trabalho.